falta de obediência faz com que a gente perca a possibilidade de experimentar coisas incríveis que Deus tem preparado para nós. Servir a Cristo não é fácil. As lutas são muito grandes. O inimigo vem com todas as pedras e lanças e setas. Ele vai jogando, ele vai o tempo todo querendo tirar você do caminho, querendo tirar a fé do seu coração. Você lembra da parábola dos talentos? Parábola dos talentos, Jesus disse assim: eis que o semeador saiu a semear. Eu falei talento? Onde se ouviu talento, traduza-se por semeador. É que eu não vou pregar sobre isso, eu não sei, minha cabeça aqui, eu vou falar sobre outra coisa aqui, mas vocês se lembram da parábola do semeador, né? Ele diz: eis que o semeador saiu a semear. Uma parte das sementes caiu à beira do caminho. Vieram as aves do céu e comeram a semente. Lembra desse texto? Outra parte das sementes caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram, sufocaram a semente, a plantinha não conseguiu crescer. Outra parte das sementes caíram em solo rochoso. E por não ter raiz, o sol bateu e a plantinha morreu. E outra parte das sementes caiu em solo arado, arrumado, abençoado, não é? Um solo preparado, e dali nasceu plantinha a 30, 60 por 1. Quando Jesus contou essa parábola, os discípulos ficaram: o que quer dizer isso? Não entendemos. E Jesus então explica a parábola. E ele diz: as sementes que caíram à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra e logo o inimigo vem e retira aquela palavra do coração. Então você vai orar comigo agora, em nome de Jesus, porque o inimigo não tire a palavra do seu coração. Amém? Vamos fazer isso? Então diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu coloco a minha vida no teu altar, abro o meu coração para o Senhor. Meu coração é uma terra boa, e em nome de Jesus eu recebo a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Seja o teu nome exaltado, adorado e bendito na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Romanos 1, de 1 a 7, diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você percebeu que é o início de uma epístola, o início de uma carta. O apóstolo Paulo está endereçando essa carta aos romanos. A carta aos romanos é uma das epístolas mais importantes para o nosso crescimento espiritual, por causa da teologia, da força doutrinária que tem esse texto. É um texto bastante importante, bastante incrível. E nós vamos ver esses 7 versículos, só que nós vamos ver isso um pouco de trás para frente. Vamos começar do versículo 6 e 7, depois a gente vem para frente. Primeira coisa é que a palavra chamados aparece várias vezes nesse texto, né? E ali no versículo 6, você pode ler comigo, diz assim: e vocês também estão entre os chamados para quê? Para pertencerem a Jesus. O primeiro chamado de Deus para a humanidade é para que pertençam a Ele. É um chamado de desperta, acorda. Tem algo lindo para você. Pertencer a Cristo, andar com Cristo, viver para Cristo. O Senhor Jesus disse lá em João capítulo 15, vocês se lembram disso, quando ele fala: eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas. Toda vara que estando em mim não der fruto, ele corta, e toda que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto ainda. E aí ele diz: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Aquele que permanece na videira.
permanecer. Esse permanecer tem a ver com esse pertencer. Eu pertenço a quem eu pertenço. Se eu pertenço a mim, eu faço o que eu quero. Se eu pertenço a Cristo, eu faço o que Ele quer. Se eu pertenço a mim, eu defino o meu caminho. Mas se eu pertenço a Cristo, eu ouço a sua voz. João capítulo 10, aqueles que são minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem a minha. Eles reconhecem, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Então, o primeiro chamado nosso é para pertencermos a Jesus. É para vivermos para Ele. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Veja que a palavra chamado, ele vai usar várias vezes nesses 7 versos, mas eu eu repeti o versículo primeiro para você lembrar disso, quando Paulo diz, eu fui chamado. Agora, o que é que dá a ideia de chamado? Chamado dá a ideia de um convite, não é? Um convite. Eu sou chamado. No versículo 1, Paulo diz, Paulo chamado, servo de Cristo Jesus, chamado, primeiro, para depois ser enviado. Primeiro eu sou chamado para depois ser enviado. Primeiro eu sou de Cristo. Se eu não sou de Cristo, eu não tenho o que ensinar para ninguém. Eu não tenho o que falar para ninguém. Eu não tenho o que dizer para as pessoas. Mas primeira coisa é o convite, né? É interessante isso, que o Senhor Jesus, ele faz convites para Ele. Lembra de Mateus capítulo 11, verso 28 em diante? Diz, todos vós que estáis cansados, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, vinde a mim. Eu tenho aprendido, querido, nesses anos, que o privilégio do cristão é ir a Cristo. Todos nós temos lutas, não temos? Todos nós temos dificuldades. Todos nós passamos por situações que a gente não entende. É simples assim, a gente não entende. A angústia que dá, que os problemas trazem para o nosso coração, é porque a gente não sabe o que vai acontecer. É um problema com o filho, é um problema com a filha, é um problema com o marido, é um problema com a esposa, é um problema com o trabalho, é uma falta de trabalho, é um problema com dinheiro de mais, dinheiro de menos. Dinheiro demais é pouca gente que tem esse problema. Mas pode ser um problema também, porque para desfocar da vida com Cristo é fácil, né? Então, mas o convite é para todos. Vinde a mim, todos. Quando eu vou a Cristo, quando eu ando com Cristo, eu pertenço a Cristo, a minha história muda completamente. Eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura. Lembra que Paulo diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. Como que você experimenta o novo de Deus? Em Cristo. Tem um problema? A gente ora a Deus em Cristo, não é isso? Foi isso que o Daniel leu hoje? Olha, tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se eu pertenço a Jesus, eu oro a Deus em nome de Jesus. E o Pai, quando olha para mim, ele vê o Filho dele. Por isso que você nunca pode dizer, eu não mereço. Você não merece mesmo, nem eu, nem ninguém. Mas você não pode dizer isso por uma razão, porque Cristo merece. E quando Jesus falou, eu sou o mediador, ele se interpõe entre nós e Deus. Quando você fala com Deus em nome de Jesus, o que acontece? O Pai vê o Filho, e o nome do Pai acontece no Filho, e a glória do Pai acontece no Filho. Por isso que Jesus disse, vocês devem orar ao Pai em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e não em mim, no ser humano, no Filho. Então, o primeiro chamado nosso é para pertencermos a Jesus. O segundo chamado, verso 7, diz, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. A palavra santo é uma palavra muito interessante, porque em português ela é utilizada erroneamente. No grego, a palavra santo quer dizer aquilo que foi separado por causa da propriedade. Ou seja, se você vai numa loja e você compra um relógio, mas você não quer levar o relógio na hora, e você pede para deixar reservado para você, o relógio já é seu, não é? Está lá exposto, mas é seu. Ser santo significa eu pertenço a Cristo, eu estou nesse mundo, mas eu pertenço a Cristo, eu sou do Senhor e fui separado para Deus. Ninguém mexe, ninguém pode pôr a mão naquele relógio, certo ou não? Eu me lembro que quando mudei, a segunda vez que a gente mudou para o Canadá, eu fui a uma concessionária de veículos,
Eu trabalhava com a Ford e eu fui e fiz um lease de um veículo da Ford. E era um veículo que pertencia à concessionária, então ele já tinha uns 7.000 quilômetros, mas dava para fazer lease por causa da quilometragem. E o vendedor disse uma frase para mim. Ele disse: o senhor Antônio, é esse carro que o senhor quer? Eu falei: é. Ele falou: esse carro é seu, ninguém mais mexe. Esse é o sentido de santo. Só que ele não conseguiu cumprir, porque quando ele prometeu me entregar no dia X, e no dia X não dava para entregar, eu perguntei, apertei, até que ele falou: sabe o que é? Usar o seu carro. Vocês acham que eu fiquei feliz? Hã? Ai, que alegria, gente, estão usando o meu carro, que lindo, que delícia. Hã? Estou servindo as pessoas. Você acha que eu fiquei feliz ou não? Não, não fiquei. Por que eu não fiquei? Porque o carro era meu e ninguém pediu permissão para usar. Se você pertence a Cristo, você não tem o direito de servir a outros deuses, você não tem direito de determinar o que é melhor para você. Você não tem esse direito, porque não lhe pertence mais a vida. Ser santo é um processo. Eu começo recebendo a Cristo e eu continuo vivendo em processo de santidade. Amém? Sim ou não? Então, se eu sou chamado por Deus, veja que o apóstolo Paulo diz: a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Ele está dizendo: aqueles que foram chamados por Deus para pertencerem a Cristo, para serem de Cristo, para não se entregarem a nenhum outro Deus, a nenhuma outra fé. É exclusividade. A Bíblia fala nisso, né? Ele diz que Deus separou um povo exclusivamente seu. Glória a Deus, né? Terceiro, o chamado para a missão. Versículo 5 ele diz: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Versículo 1, Paulo diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. A palavra apóstolo que vocês estão vendo aqui em grego, ela quer dizer mensageiro ou enviado com uma ordem. Então olha a dinâmica. Existe uma força centrípeta. Quem lembra de força centrípeta e força centrífuga? Lembra disso? A força centrípeta é para dentro, não é isso? Então eu sou chamado para Cristo e numa força centrífuga eu sou enviado ao mundo. É isso que quer dizer apostolado. Por isso que eu também não acredito, como outros pastores não acreditam, em apóstolos atuais. Fulano apóstolo. Todos nós somos apóstolos do Senhor nessa visão, porque o apostolado quer dizer ser enviado. Então Deus me chama para Ele e me envia em seu nome. Agora eu quero que você entenda isso. Você está pensando que eu estou falando de mim, né? Porque eu sou pastor, né? Não, eu estou falando de cada um que foi chamado para pertencer a Cristo e foi chamado para ser santo. Nós fomos chamados para a missão. Cada um de nós. Daniel estava orando aqui pelo bairro. O que você está esperando? Que eu venha aqui, segunda-feira de manhã, vá bater de porta em porta nas casas. Afinal de contas, é o pastor da igreja, né? Tem que fazer isso, né? Não. Quem tem que fazer isso? Todos nós. Mas não precisa bater na porta da pessoa. Vá até seus amigos. Anuncie o evangelho. Você já percebeu como a gente perde oportunidades? Ou vocês não perceberam ainda que a gente perde oportunidades? Eu fui chamado para ser apóstolo. Você foi chamado para ser apóstolo. Você não pode perder oportunidade. Você tem que fazer isso do jeito de Deus, mas você tem que fazer. É do jeito de Deus. Eu demorei 4, 5 encontros para falar isso para ele. Mas é de Deus, é no momento de Deus, é na hora de Deus. É na sua oração. Mas se você não tem o entendimento de que você foi chamado para ser apóstolo, você não faz nada. Você vem aqui domingo de manhã, sai daqui, vai curtir a família, vai curtir a vida, vai não sei o quê, vai fazer não sei o quê. Segunda-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo você vem aqui de manhã. Para quem se falou de Cristo? Para ninguém. Com quem que você orou? Com ninguém. Para quem que você intencionalmente levou o evangelho? Para ninguém. Eu não sou pastor, eu não sei fazer isso. Está entendendo o que o texto bíblico está dizendo? Não. Por meio dele, Paulo está escrevendo uma carta para a igreja. Ele não está escrevendo uma carta para pastor e missionário. Para a igreja. Por meio dele, por meio de Cristo, e por causa do seu nome, por causa do nome de Cristo, recebemos graça e apostolado. Para quê? Para chamar dentre todas as nações um povo para ele. Um povo para ser obediente. Um povo para andar com ele, um povo para pertencer a Cristo.
Ai, pastor, eu queria tanto aprender a fazer isso. É por isso que você está aqui. É por isso que a gente tem culto aqui de domingo. Nós vamos começar culto de quarta-feira. Glória a Deus, eu só vou te dizer o dia que vai começar. Vamos começar o culto de quarta-feira. Depois nós vamos começar, sabe o que também? Educação cristã na igreja. Nós vamos ter classes, nós vamos crescer. E tudo isso para quê? Para capacitar você para o seu apostolado. O apostolado é seu, não é meu. Você sabe por que tem muito pastor doente emocionalmente? Eu já passei por altos e baixos, gente, vocês não têm ideia. E alguns baixos foram tão baixos que eu caía quase dentro do esgoto, de tristeza, de angústia, de depressão. Mas sabe por quê? Porque os crentes, a igreja, pensa que o pastor é igual motorista de ônibus. Todo mundo curtindo, todo mundo sentadinho no banco, uns dormindo, babam, outros ali por ali, outros com fome, mas está todo mundo sentadinho. E todo mundo reclamando com o motorista. Motorista tem que fazer isso, motorista tem que fazer isso, motorista tem que fazer aquilo, motorista tem que fazer aquilo. Teve um dia que eu disse para Deus, eu não quero mais ser pastor. Isso foi no ano de 1998. Eu disse para Deus, eu não quero mais ser pastor. 98. Eu não aguento mais isso. Não é justo, não é justo. A gente se sacrifica, a gente trabalha, a gente ensina, e a igreja acha que só tem uma pessoa trabalhando com apostolado aqui, que é o pastor. E a única coisa que o povo sabe fazer é reclamar e criticar o que foi feito e que não foi feito, que não sei o quê. Em 1998 eu falei, não quero mais ser pastor, chega, acabou. Deus, como é bom e maravilhoso e paciente, Ele fez cair na minha mão um livro muito importante, chamado Uma Igreja com Propósito. E quando eu fui lendo aquele livro, o Espírito Santo dizia para mim, eu quero você fazendo a obra. Você vai continuar tendo luta, você vai continuar tendo gente que não entende a obra, mas não tem problema, continue a obra. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava trabalhando junto com o meu irmão, quer dizer, em áreas diferentes, mas junto com o meu irmão dentro da Universidade de Marília. Ele como diretor lá da faculdade, etc., e eu lá. Qual que é a minha função? Na verdade, a minha função era coordenador da qualidade de vida da comunidade universitária. Esse era o nome do meu trabalho. Quando eu li aquele livro, aquilo impactou tanto o meu coração, eu falei, gente, eu fui chamado para ser apóstolo, né? Sabe o que eu fiz? Comecei reuniões de pregação do evangelho dentro da universidade. Falei, vem quem quer. Funcionário, professor, aluno. Quem quiser. Daquilo nasceu a comunidade cristã Ágape em Marília. Está lá até hoje, louvado seja Deus. Há quantos anos isso, né? Faz as contas, né? A igreja nasceu em 99 e nasceu dentro da universidade. Por quê? Porque eu posso falar o que eu quiser para Deus, mas Deus vai continuar me chamando para aquilo que Ele me chamou. Está entendendo isso, não? O propósito continua o mesmo. Você tropeça no teu pé, você apanha, você bate, você faz o que você quiser, mas Deus não muda de opinião, louvado seja o seu nome. E o propósito continua. Mas o que eu devo compartilhar? Eu sou chamado para ser apóstolo, o que eu devo compartilhar? Vamos ler de novo de 1 a 4. Agora eu vou convidar você para ler comigo em voz alta, por favor. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Quem? Nosso Senhor. Aleluia. Vamos dividir esse texto em alguns tópicos só para ajudar a gente a entender as coisas. Número 1, a origem do Evangelho é Deus. A Bíblia diz, separado para o Evangelho de Deus. Entenda uma coisa, o Evangelho não te pertence. Você não escreveu o Evangelho. O Evangelho não é a sua história, é a história de Cristo. Estão entendendo, não? Tem gente que acha que evangelizar é contar alguma coisa, né? A gente conta história, conta testemunho, etc. Isso é bom, mas não é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o Evangelho. Gálatas 1, 11 e 12. Vamos ler juntos, por favor? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. O Evangelho vem de Deus, pertence a Deus, nasceu em Deus, foi Deus quem inventou o Evangelho. E por Evangelho nós estamos falando da boa notícia, por Evangelho nós estamos falando da mensagem de salvação,
Por evangelho nós estamos falando do plano geral de Deus para a salvação da humanidade. Louvado seja o seu nome. E sabe onde que nasceu o evangelho? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, chamado proto-evangelho. Quando o Senhor, falando para a serpente, disse: você vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher vai ferir a tua cabeça. Esse é o evangelho. É Cristo vencendo o diabo, vencendo o inferno, vencendo os demônios. É Cristo posicionando diante dessa humanidade caída e dizendo: eu sou o Salvador. Esse é o evangelho. O evangelho fala de Cristo, anuncia Cristo, mostra Cristo. O evangelho pertence a Deus, nasceu em Deus. Não é meu, não é invenção da gente. Amém, queridos? Número 2. A autenticidade do evangelho são as escrituras sagradas. Não existe evangelho fora da Bíblia. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, pedindo a minha opinião sobre algumas coisas lá, mas a pessoa ela disse assim: então, eu continuo crendo em Deus, eu continuo crendo em Jesus, eu creio mesmo, mas sabe, não sei, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Aí eu perguntei: quem que define, quando você está lendo a Bíblia, o que é de Deus e o que não é de Deus? Você? Não, né? Mas existem livros de outras religiões também que são importantes. Eu disse: está quase apostatando da fé. Estão entendendo, queridos? O qual, falando do evangelho, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Onde é que está o evangelho? Nas escrituras sagradas. Tirou das escrituras sagradas da Bíblia, né? Ele está falando da Bíblia. Não existe evangelho. Então não existe evangelho no livro de Krishna. Está entendendo, não? Não existe evangelho no Corão. Não existe evangelho em livros humanos. Não existe evangelho em livros religiosos, sejam quem for, de onde vier, não sei o quê. Só existe evangelho, a boa notícia da salvação através de Cristo, na Bíblia. Eu peguei um versículo, tem muitos, né? Mas um versículo, Isaías 9:6. Quero que você leia comigo em voz alta, por favor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem é que está falando isso? Deus. A respeito de quem ele está falando isso? De Jesus. E quem é Jesus, senão o conteúdo do Evangelho de Deus? A essência do Evangelho é Cristo. Versículo 3 diz: acerca do seu Filho, falando do Evangelho, acerca do seu Filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. A respeito de quem é o Evangelho? De Jesus. Se você conta uma história, Cristo não está na história, isso não é Evangelho. Estão entendendo ou não? Pode ser a história mais bonita, a pessoa pode até chorar. Gente, a gente chora, dependendo da pessoa, pessoas mais sensíveis, a pessoa chora com comercial de sabonete. Chorar não é sinônimo de que, nossa, essa pessoa está aberta para o Evangelho. O cara chora e vê um coreaninho. Todo mundo assiste dorama, né? Você vê lá um dorama, eu assisto também. Você vê um dorama, eu não tenho problema com essas coisas. Eu sei escolher o que eu assisto. Pelo menos dorama tem milhões de vezes menos palavrão, não é verdade? Nudez. Ensina a respeito pelos mais velhos e ensina que tem uns velhos na Coreia que eu vou te falar uma coisa. Ô, gente ruim, o cara chora com dorama. Aí você conta uma história bonita, o cara chora. Aí você fala: nossa, está aberto para o Evangelho. Você quer saber se uma pessoa está aberta para o Evangelho? Fala de Jesus. Não fala só de Deus, fala de Jesus. É verdade. Você fala de Deus para uma pessoa, a pessoa diz assim: ai, obrigado, palavra maravilhosa. Aí você fala assim: que Jesus Cristo, nosso Salvador, toque o seu coração. A pessoa diz: olha, eu não misturo religião. Na hora. Jesus é um divisor de águas. Que falar em Deus, o cara acredita em qualquer Deus. Qualquer Deus. E ele acredita também naquilo que muita gente acredita, que Deus é uma força, Deus é uma energia, Deus é não sei o quê, Deus é não sei o quê, menos o Deus da Bíblia, que enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Então, qual que é o conteúdo do Evangelho? Qual que é o conteúdo da pregação? Jesus Cristo, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Isso tem que contar a história inteira. Ele ressuscitou. Paulo diz lá em Romanos capítulo 4, ele diz: ele morreu por causa das nossas transgressões. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Para a gente ter um encontro com Deus.
Ele fez o trabalho completo, ele morreu pelos pecados, venceu a morte para nos dar a possibilidade de ter um encontro com Deus e relacionamento com Deus. Você já está orando aí no banco, aí já orando por alguém que você vai falar de Jesus essa semana? Não. Vamos continuar? Número 4, o propósito do Evangelho. Paulo diz assim: por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para quê? Para encher a igreja. Isso? Para quê? Para dar dízimo. É isso? Para quê? Para comprar um Rolls Royce para o pastor. É isso? Deus está chamando as pessoas para que se arrependam e sejam seu povo, povo obediente pela fé, um povo santo, um povo de Deus. Nós criamos monstros ao redor das nossas crenças, e existem alguns monstros terríveis. Eu fui para a África, visitei a África, eu fui como eu era líder da missão para o interior da África, então eu fui visitar os missionários. Quando eu cheguei, o voo foi São Paulo, África do Sul primeiro, Johannesburgo. Depois eu fui para o Zimbábue. Na época o Zimbábue não tinha ainda tido aquela revolução, aqueles problemas todos lá, ainda era um país bonito, lindinho, maravilhoso. Fui para lá. Lá eu encontrei um missionário que iria me levar cruzando a fronteira para a gente ir para Moçambique, pela proximidade, e cruzaríamos a fronteira. E a hora que ele se apresentou, eu disse, poxa, que legal e tal. Era uma caminhonete dessas de 2 lugares, né? Uma caminhonete e caçamba, né? 2 lugares. Eu entrei, sentei, etc. E começamos a viajar e já ia começar a escurecer. Ele falou, a gente não viaja no escuro aqui na África. Então nós vamos parar numa casa. Aí paramos numa casa que era a casa de uma pessoa. Só que essa pessoa abria a sua casa para os missionários pararem e servia, tinha cozinheiro, cozinhava para a gente. Eu fiquei olhando assim, caiu meu queixo, né? Que a gente aqui é tão cheio de frescura com a nossa casa, com as coisas. A casa aberta. Aí tá bom, fiquei lá, dormi, voltei, entramos no carro, começamos a viajar, cruzamos a fronteira. A hora que cruzamos a fronteira do Zimbábue para Moçambique, era cruzar a fronteira da televisão colorida para a televisão preto e branco. E eu vou dizer o que eu quero dizer com isso. Não tinha vida. O país tinha sido tão destruído por causa da guerra em Moçambique, não tinha vida. Tinha aquelas árvores, mas o resto não. Aquele monte de gente andando a pé, atravessando estrada. Imagina você pegar uma estrada aqui do Paraná, e aquele monte de gente, pouquíssimos carros, e eu ali. Só que a hora que a gente chegou na fronteira, o missionário viu uma senhora com o filho dela, filho pequeno. E ela disse, eu vou dar uma carona para ela. Conhecia a senhora. Eu falei, que legal, onde? Ele não teve dúvida, ele falou, você vai para caçamba. Eu era jovem, né? Se fosse hoje, dói tudo, né? Mas, tá bom, sentei lá na caçamba, eu tinha uma caixa de alumínio lá com as coisas dele, sentei lá, eu e mais alguém lá, que eu acho que era o filho da mulher, e vai, solzão queimando, e a gente, vamos embora. E aquele monte de gente, aquela pobreza, aquela dificuldade, aquelas coisas todas. Chegamos na cidade, a hora que chegamos na cidade, parecia que a cidade tinha passado um tufão, um furacão, guerra, bomba, tudo destruído. E um monte de gente morando nessa destruição. E aquela pobreza, e aquela sujeira, as paredes imensas, totalmente sujas e tudo. E eu dizia, meu Deus amado, gente, é que a gente crê no Senhor, né? Porque você fala, se eu não tiver como sair daqui, estou enrolado. Aí ele me apresentou para vários missionários e tal, e um dos missionários, um outro cara, me pegou com uma lambretinha dele e falou assim, vamos visitar um pastor? Aí ele foi e chegamos lá num lugarzinho que era uma choupana. E a hora que eu cheguei na choupana, eu vi que tinha uma bicicleta, assim, encostadinha assim na choupana, e tinha uma placa, Igreja Evangélica, não sei do que, eu não me lembro, de Beira, ou é o nome da cidade, né? Ou de Sofala é o nome da região. Eu olhei assim. Aí veio um homem, saiu ali de dentro, e tinha uma mulher pilando arroz, sabe? Batendo naquele, assim, com a roupa toda velhinha, rasgada aqui e tal. E eu perguntei, quem que é essa senhora? Ele falou, não, essa é a esposa do pastor. Aí o pastor veio, me cumprimentou, com um sorriso desse tamanho, que é o sorriso dos africanos. Se tem uma coisa que você fica absolutamente tocado, é o sorriso dos africanos. No meio daquela
pobreza toda. Aí ele sentou, me convidou a gente para sentar num toco embaixo de uma árvore. E ele olhou para mim e falou assim: o senhor pastor veio de tão longe para nos visitar. O senhor desculpa que eu não tenho nada para te oferecer e não tenho como te receber dentro lá da minha casa. Eu entrei dentro da choupana, era uma choupana. O que tinha lá? Não tinha nada. Chão batido. E ele sorrindo. E eu disse: me conta, de onde você é? Ele falou: eu sou do interior de Moçambique. Eu falei: o que você está fazendo aqui? Ele disse: porque a guerra bateu lá e muitos da minha congregação vieram para a beira. Então eu vim acompanhando eles. Onde que eles se reúnem? Embaixo de árvore. Aí você vem aqui em Curitiba, se a cadeira não tiver uma mancha, o cara não senta. É problema. For numa igreja, começar a ter muito calor. Ai, meu Deus, igreja calorenta demais. Se tiver não sei o que, ai, vocês não me façam isso aqui. Vocês nunca viram o pastor Nácio bravo. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer sobre isso aqui. Ó. Esse pessoal, gente, eu dei uma aula no Instituto Bíblico de Sofala, lá em Beira. Eram missionários, eram pastores. Uma aula que eu dei, eu fiquei impactado. Eu falei: gente, o que eu tenho para ensinar para esses caras? Esses caras saem pelas vilas pregando o evangelho do Senhor Jesus. Eles são obedientes. Eu estive na Ucrânia ministrando para missionários ucranianos. Isso antes da guerra e antes daquela primeira invasão da Rússia em, se não me engano, é Sevastopol, lá na Crimeia. E eu estive ministrando lá com eles. A hora que eles começaram a contar as histórias deles, eram jovens casais que tinham saído da cidade grande, tinham saído de Kiev, tinham saído de cidades grandes e foram para vilazinhas pequenininhas, que não tinha nada. E eu disse: o que você veio fazer aqui? Ele falou: vim pregar o evangelho. O que eu quero chamar a sua atenção é para você não permitir que nada atrapalhe a missão do Senhor na sua vida. Que você não deixe que nada tire de você o propósito principal. E o propósito principal é a gente servir ao Senhor, amar o Senhor, andar com o Senhor. Nós somos de Cristo, nós somos chamados para ser santos, nós fomos chamados para o apostolado, nós temos o Evangelho pertence a Deus, o Evangelho é de Jesus Cristo, o Evangelho anuncia Jesus Cristo, a Bíblia autoriza a gente a ministrar e a pregar o Evangelho, e é nessa obediência que a gente vive. A obediência na pregação do Evangelho. Mateus 28, 19 e 20 diz: ide, portanto, fazei discípulos. De onde? De todas as nações. Foi o que Paulo falou lá, né? Todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Qual que é a ordem de Jesus aqui? Não é ir, é fazer discípulos. Em grego, o verbo ir aqui está no gerúndio, indo fazer discípulos. A ordem é fazer discípulos. Pastor, eu não sei fazer discípulos. Sabe o que é fazer discípulo? É anunciar o evangelho para as pessoas, para que as pessoas conheçam a Cristo, se tornem de Cristo, sejam santas, sejam apóstolos do Senhor, sejam parecidas com Cristo. Isso é fazer discípulo. Fazer discípulo não é nenhum programa espiritual importante da igreja só para os especiais. Fazer discípulo é fazer a vontade de Deus. Só que aí você tem que entender uma coisa: ninguém está fazendo discípulo para si mesmo, tá bom? Tem algumas igrejas aí que usam muito isso, e eu tenho meus discípulos, seus discípulos, caramba! Ninguém tem o direito de chamar ele é meu discípulo. Você morreu na cruz por causa desse cara? Você ressuscitou por causa dessa pessoa? Não, são discípulos de Jesus, e eu sou discípulo com eles. Conversa fiada, meu discípulo. Qual que é o propósito então das nossas vidas? Eu estou terminando. 1 Coríntios 9,16, quer ler junto comigo? Vai afastar o sono. Vamos lá? Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. É o dever do cristão, é o dever do missionário, é o dever da vida do cristão que é um apóstolo do Senhor. E quando que a gente prega? Em qualquer tempo, inclusive tempos difíceis. Aqui em 2 Timóteo, Paulo diz assim: pois haverá tempo, vê se ele não está pensando na gente aqui, ó. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. É ou não é o tempo que nós estamos vivendo hoje? Você começa a pregar o evangelho do Senhor Jesus com as responsabilidades, os deveres do cristão, o cara foge para outra igreja. Por quê? Porque ele quer ouvir aquela mensagem: você é lindo, você é especial. Ai, como eu gosto de você. Jesus ama você, os anjos estão batendo palma por você. Você é incrível. Não se esqueça, você é uma pessoa incrível. Dorama, tem verdade nenhuma nisso.
Aí você prega o evangelho e diz assim, você é um pecador, caminhando para o inferno. E se você não entregar sua vida a Cristo, não tem céu na sua história. Quem é que gosta de mensagem assim? Deveria gostar, porque essa é a mensagem de salvação. É a mensagem que muda a história, muda tudo, louvado seja Deus. E o Paulo diz nesse mesmo texto, conjuro-vos perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. O que está escrito em amarelo aí? Prega. Vocês estão com dúvida ou não estão enxergando? Prega. Insta. Você sabe o que é insta? Não é isca, não. Insta. Anuncia em todo o tempo. Ele diz, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, faça a obra de Deus. Você não tem que dar satisfação para os outros. Você tem que dar satisfação para Deus. Aí o negócio é com o Senhor. Igreja, essa mensagem é para nos trazer a um viver, a igreja, crescer na fé, servir com excelência. Essa é a nossa missão. A nossa missão como igreja Trinity é essa aqui. É isso que a gente quer, viver para a glória de Deus, crescer na fé, porque a gente precisa crescer na fé e servir com excelência. Servir com excelência tem a ver com tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente vem falando. Fazer o melhor para Deus em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos orar?